Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Mateus 25, 14, que nos diz assim: Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, graças te damos, ó Pai, pelas ricas e bênçãos que o Senhor tem nos concedido do alto dos céus, e a principal de todas elas, ó Pai amado, é a salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de poder estar na tua casa, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor possa estar recompensando a vida de cada um do alto dos céus, ser com aqueles que por algum motivo não pôde estar conosco, que o Senhor possa estar visitando a cada um, lembrando também do nosso irmão Osmani, que está em viagem, que o Senhor possa ser com ele nesse momento, abençoando, meu bom Deus, a viagem dele, que ele possa chegar em paz debaixo dos teus cuidados e que ele possa retornar também debaixo dos teus cuidados. Te pedimos pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações nesta manhã. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Muito bem, temos uma parábola aqui muito interessante, que ela fala, com certeza ela fala aos nossos corações, que é a parábola aqui dos talentos, né? Temos aqui 3 servos do Senhor que ele confiou, né? Ele confiou nos 3. Ele, no versículo 14 aqui, ele diz o seguinte: Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Entregou aqui os seus bens, ou seja, ele confiou ali naqueles 3. Ele depositou toda a sua confiança, entregando ali os seus bens para aqueles 3 cidadãos. E ele esperava que eles retribuíssem também da mesma forma. Temos aqui 7 características do servo bom e fiel. Temos aqui 7 características do servo bom e fiel.
Você já se fez essa pergunta? Chegou assim para você mesmo, já fez essa pergunta? Será que eu sou um servo bom para o meu Deus? Será que eu sou um servo bom, um servo fiel para o meu Deus? Como Ele tem sido bom para mim? Como Ele tem sido fiel para mim? Será que eu sou um servo bom e fiel também? Né? Será que você já se fez essa pergunta, né? Diante do espelho, ou até mesmo orando? Eu tenho me esforçado para ser um servo bom e um servo fiel a Deus, né? Esse deve ser o nosso alvo, né? Deve ser o nosso alvo. Ser um servo bom e um servo fiel também, como Deus tem sido bom e tem sido fiel diante de cada um de nós, diante da sua igreja. Deus tem sido bom e tem sido fiel, né? Não deixando faltar nada na nossa vida, nos abençoando todo dia, nos protegendo, cuidando verdadeiramente de nós. E nós também devemos ser bom, como Deus tem sido bom, e devemos ser fiel também, como Deus tem sido fiel. Da mesma forma que Ele tem nos guardado, nos protegido, Ele tem sido fiel diante de nós. Então, nós também devemos ser bom e devemos ser fiel também. Devemos nos esforçar para ser bom e para ser fiel, porque Deus é bom e Deus é fiel. Amém ou não? Amém, graças a Deus. Nosso Deus é bom, é infinitamente bom. Então, a primeira característica aqui de um servo bom e fiel é a confiança, né? Ele deve transmitir ali confiança para o seu Senhor. Nós devemos transmitir confiança diante de Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que estivermos, devemos transmitir ali confiança, né, para aquelas pessoas que estão diante de nós. Você já se deparou com alguém que você não confia? É triste, né, quando a gente encontra alguém assim que não dá para confiar, né? É lamentável, né? Chegar para uma pessoa assim que não dá para confiar nela, né? Que existe pessoas assim, até mesmo dentro da igreja existe pessoas que não dá para confiar nela. Então nós devemos nos esforçar ali para ser uma pessoa de confiança, né? Para o pastor, para os outros irmãos da igreja. Devemos ser pessoas que ele possa confiar também, né? Assim como confiamos no pastor, ele também pode confiar em nós também. Então devemos nos esforçar assim, para ser uma pessoa ali de confiança. E a palavra de Deus diz o quê? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E uma outra característica também aqui de um servo bom e fiel é o compromisso. Aqui, esses três aqui, eles tinham um compromisso de quando o seu Senhor retornar, ele chegar diante do seu Senhor ali e prestar conta. Tinha um compromisso também de multiplicar ali, né, o que o seu Senhor deixou nas mãos deles, né? Cada um ele deixou ali uma quantia de talentos que ele via a capacidade ali. Esse aqui eu posso deixar 5, porque com certeza ele tem a capacidade ali, tem um talento e vai conseguir mais 5 talentos. O outro ele deixou 2, e com o outro ele deixou 1, né? Ou seja, cada um ali, ele via em cada um ali o potencial que cada um tinha para poder negociar ali com seus bens. Ele não podia pegar ali os 5 talentos e dar para quem tinha 1,
Porque ele sabia que aquele que ia receber um talento, com certeza não ia fazer nada com 5 talentos. Não ia conseguir fazer nada. Então ele viu a capacidade ali de cada um e dividiu ali, né? Você vai ficar com 5, você com 2 e você com 1. Né? Ou seja, aquele que tinha 1 ali tinha a mesma responsabilidade que os outros tinham também, né? Só que ele só tinha 1 talento. E o Senhor ali confiou nele ali que ele fosse conseguir mais um talento, né? O alvo dele não estava tão distante, né, como o que tinha recebido 5. E assim é na igreja também, né? Cada um de nós aqui temos um talento. Cada um de nós aqui temos capacidade de exercer alguma atividade na igreja. E o que não falta na igreja é trabalho para fazer. Não é verdade, pastor? Apesar que a nossa igreja não é uma igreja grande, né? Às vezes a pessoa olha assim, a igreja é uma igreja pequena, não tem muita coisa para fazer. Não, mas a igreja tem bastante atividade aí para ser feita. O que está faltando é mão de obra. É mão de obra que está faltando, né? E é Deus que capacita. Se a gente for, vou fazer um curso aqui para me poder ajudar, né, na igreja, não. Deus que capacita, é Deus que nos dá ali a direção, é Deus que nos dá a capacidade, porque se for depender de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada diante de Deus. É Deus que nos capacita. Então, a segunda característica aqui era o compromisso que eles tinham ali com o seu Senhor. E todos nós também temos compromisso diante de Deus, diante da igreja, diante do nosso pastor. Temos os nossos compromissos com a casa de Deus e com a obra de Deus. E a palavra de Deus diz também, no livro de Salmo, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que é um compromisso nosso com a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, que é para o nosso crescimento espiritual, que é o nosso alimento diário. E a terceira característica aqui de um servo bom e de um servo fiel também é a obediência. Se a gente for pegar aqui a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os grandes homens de Deus, eles foram obedientes à palavra de Deus. Será que nós também estamos sendo obedientes à palavra de Deus, estamos sendo obedientes à voz de Deus? E a palavra de Deus diz que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então, obedecer é melhor do que fazer sacrifício. É melhor obedecer a palavra de Deus do que fazer grandes sacrifícios, que não vai resolver nada. É melhor ser obediente aí à palavra de Deus, ser obediente à voz de Deus, do que ficar fazendo sacrifício. E uma outra característica aqui que achamos é o zelo. Aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, eles foram ali zelosos, né, com o que eles tinham na mão. O que recebeu 1, ele não foi tão zeloso assim. Ele foi zeloso por quê? Porque ele sabia que o seu Senhor era zeloso, era um Senhor zeloso. Como o nosso Deus é um Deus zeloso. E assim nós também devemos ser crentes zelosos. A palavra de Deus diz que
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Só aqueles que ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E a quinta característica que achamos aqui é a oração. Com certeza aqueles três ali, provavelmente, antes deles sair ali para a missão deles, eles oraram, antes, pedindo ali a orientação de Deus, pedindo a direção de Deus, antes dele partir ali para poder fazer a negociação com o que ele tinha recebido. Eles oraram, pedindo ali a direção de Deus. E um cristão bom e fiel, ele também tem uma vida de oração, tem que ter uma vida de oração. Não importa o que ele irá fazer, não importa onde ele vai, mas antes de sair, antes de fazer qualquer coisa, ele tem que orar, pedir ali a direção de Deus, pedir ali para Deus guardar ele na sua saída e na sua chegada também. Será que o que recebeu um talento, será que ele orou? Ele pediu ali a direção de Deus, para Deus abençoar ele ali, abençoar a vida dele, abençoar ali o talento que ele tinha recebido. Será que ele orou, Fica essa pergunta, Será que ele orou? Será que ele não orou, pedindo para Deus abençoar, a vida dele? Por que os outros dois conseguiu negociar e um conseguiu mais 5, o outro conseguiu mais 2? Só um que não conseguiu nada, Será que ele orou? Será que ele pediu a direção de Deus ali para Deus abrir as portas e abençoar a vida dele? Então, o crente bom e fiel, ele tem que ter uma vida de oração, que é a nossa forma de nós nos comunicarmos com Deus, é através da oração. Não tem outro meio, da gente falar com Deus. É só através da oração. E Deus fala conosco através da sua palavra. Também não tem outro método, outro meio de Deus falar com um crente a não ser através da sua palavra. E nós só conseguimos falar com Deus através da oração. E Deus responde às nossas orações, amém? Ele responde. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É uma das características aqui do servo bom e do servo fiel também. E a sexta é o quê? É a gratidão. Será que nós temos sido gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós? Que a maior bênção que Deus nos deu foi o quê? Foi a salvação. Essa aí não tem preço. Não tem como mensurar a salvação. Não temos como medir a salvação. Foi a maior bênção que Deus deu a um ser humano, foi a salvação. Foi a chance ali da pessoa se arrepender dos seus pecados, aceitando o Senhor Jesus Cristo e ter a vida eterna. Isso aí não tem preço. Foi o sangue de Cristo ali que Ele derramou na cruz que nos deu essa grande bênção, essa grande dádiva de Deus. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer no nosso meio, na nossa vida também?
é um servo bom e fiel, ele tem gratidão ali por tudo que ele tem, por tudo que o seu Senhor deu a ele, e assim nós também devemos ser gratos, né, a Deus, ser gratos à nossa igreja, ser gratos à nossa família, ser grato pelo trabalho que temos, pela saúde que temos, ser grato por estar aqui essa manhã, né, um dia maravilhoso, um dia abençoado, né? Quantos queriam estar aqui nessa manhã e não pôde estar, né? Uns estão no internado no hospital, outros estão trabalhando, mas o desejo era de estar na casa do Senhor. E nós, graças a Deus, estamos aqui. Então é uma forma de agradecer a Deus, sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, está fazendo e irá fazer também diante de cada um de nós. Então, um servo bom e fiel, ele tem gratidão ali pelo seu Senhor. E a palavra de Deus diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei-o o seu nome. Entrai pelas portas dele com gratidão. E a sétima característica aqui de um servo bom e fiel é a generosidade. Será que nós temos sido generosos? Essa palavra quase que não conseguimos ouvir, né? Durante o dia, no dia a dia, na semana, no ano, no mês. Generosidade. É difícil você ouvir de alguém: nosso fulano de tal é tão generoso, né? É uma pessoa tão boa. É difícil a gente ouvir uma palavra dessa, generosidade. E Deus, Ele é generoso, né, para conosco. É um Deus generoso, né? Então, nosso Deus, Ele é um Deus de confiança, um Deus de compromisso, um Deus de obediência, zeloso, um Deus de oração, de gratidão, e um Deus generoso também. Porque se formos analisar a nossa vida, irmãos, nós não merecemos nada. Essa que é a verdade, nós não merecemos absolutamente nada, né? Se for olhar aí para dentro de nós mesmos, vamos chegar à conclusão que nós não somos merecedores de nada que temos, né? Porque somos falhos, somos pecadores, às vezes somos ingratos diante de Deus, ingratos até mesmo diante da igreja. Às vezes somos ingratos, né, por tudo que a igreja faz pelas famílias, por tudo que a igreja faz por nós. Às vezes somos ingratos, né, com a nossa igreja. E não era para ser assim, né? Devemos ser pessoas que demonstram gratidão e que demonstram generosidade também. E a palavra de Deus fala o quê? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então devemos ser pessoas generosas, né? Diante de Deus e diante da nossa igreja também. Porque a igreja, ela tem um grande compromisso, né? E cabe a nós, os crentes, sermos pessoas generosas. Existe alguns tipos de crente nas igrejas que suas ações demonstram quem elas são. A palavra de Deus diz o quê? Que pelos frutos conhecemos ali uma determinada pessoa, né? Pelos frutos podemos saber se aquela pessoa é um servo bom, um servo fiel ou não.
Então, existem alguns tipos de crente nas igrejas que suas ações demonstram ali quem elas são. São os que não fazem nada, né? Infelizmente, tem crente que não faz nada, né? Entra na igreja com as mãos no bolso e sai com as mãos no bolso também. São aqueles que veem as coisas para fazer, mas não faz. Tem alguma coisa ali para ser feita e ela não tira a mão do bolso. Ela espera que alguém ali venha e faça alguma coisa, né? São os que fazem, e tem aquelas que fazem quando são mandados, né? Quando alguém pede para fazer alguma coisa, ela vai lá e faz, mas ela não tem ali a iniciativa de fazer. Não tem a iniciativa de fazer. E são os que, mesmo mandando, não faz nada. Que tem pessoas assim na igreja, mesmo você pedindo para ela fazer alguma coisa na igreja, pedindo ali por favor para ela fazer, ela não faz. Existem pessoas assim também. E são os que dizem que não sabem fazer, quando na realidade sabem. Que todos aqui têm capacidade, são capazes de fazer alguma coisa na igreja. Então, são os que dizem que não sabem fazer, quando na realidade sabem fazer. E aqueles que fazem sem precisar mandar, né? Já são aqueles que já têm ali uma iniciativa, né? Não precisa ninguém pedir para ela fazer alguma coisa, ela vai lá e faz, né? Vê o que tem para fazer ali, para ser feito, e faz, tem a iniciativa de fazer. E os que não sabem o que fazer, né? Se não perguntar o que precisa ser feito, né? Ela não vai conseguir fazer nada, né? Às vezes ela até sabe fazer alguma coisa, mas se ela não perguntar, eu posso fazer isso aqui ou aquilo, se ela não perguntar, ela não vai fazer. Então, são os que veem as coisas para fazer e não faz, são os que fazem quando são mandados, e são os que mesmo mandando não faz, e são os que dizem que não sabem fazer, quando na realidade sabem, e aqueles que fazem sem precisar mandar, e os que não sabem o que fazer. Esses são os tipos de crente que existe, infelizmente, existe dentro das igrejas. Né? E todos nós aqui temos capacidade, temos condições de fazer alguma coisa na casa de Deus. Né? Temos condições, temos capacidade. Né? Se não tem, é só pedir a Deus que Ele nos dá, que Ele nos capacita. Amém, irmãos? E o maior exemplo de servo, quem foi? O maior exemplo de servo bom e servo fiel, né? Se olharmos aqui de Gênesis a Apocalipse, né? O maior de todos eles foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o maior exemplo que tem na Bíblia de um servo bom e de um servo fiel, que fez tudo ali, não esperando receber nada em troca. Ele não fez esperando receber nada em troca. Ele fez ali por amor. Ele fez simplesmente por amor. Então, Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de um servo bom e de um servo fiel. E se olharmos também na palavra de Deus, vamos ver ali que Josué foi um servo bom e um servo fiel, e ele teve uma vida ali maravilhosa, teve uma vida ali de vitória, de prosperidade. Temos Davi também, apesar das falhas, dos erros que ele cometeu, né, ele foi uma pessoa bem sucedida. Aí podemos ver também Paulo também, que
deixou tudo que tinha para servir a Deus, né? Que Paulo era um homem que tinha de tudo, né? Condições financeiras, sabia falar vários idiomas, e ele deixou tudo, abandonou tudo e falou: agora eu vou servir 100% ao meu Deus. Então Paulo também foi um grande exemplo de um servo bom e de um servo fiel também. Os verdadeiros servos do Senhor são aqueles que não se conformam com este mundo, não se conforma com a maldade que está diante desse mundo. E são aqueles também que não concordam com o sistema desse mundo. O verdadeiro servo são aqueles que não concordam com o sistema desse mundo. E são os que não medem esforço para ganhar almas para Cristo também. Assim como Jesus Cristo, ele não mediu esforço ali para ganhar almas. Paulo, João, os apóstolos, eles não mediram esforço nenhum para ganhar almas para o Senhor. E o verdadeiro servo também são os que não se cansam de pregar e anunciar o Evangelho. Eles estão ali de dia e de noite ali pregando o Evangelho. E são os apaixonados pelo seu Deus, né? Como lemos ali no começo ali. Que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem o prazer ali de meditar na palavra de Deus. E são os que dão a vida pelo Evangelho. São aqueles que dão ali a sua vida pelo Evangelho, como Jesus Cristo fez, como Paulo fez, João fez, muitos outros profetas fizeram, apóstolos também fizeram, deram ali a sua vida pelo Evangelho, ou seja, não negaram o Senhor Jesus Cristo, independente ali da circunstância, independente do momento, eles não negaram o Senhor Jesus Cristo por nada, né? Eles simplesmente deram a sua vida ali pelo Evangelho. E é assim que um crente bom e fiel precisa ser também, dar sua vida ali pelo Evangelho, pela causa de Deus, né? E não se deixar levar pelas coisas desse mundo. E para finalizar, ainda temos um minutinho, eu vi uma história bem interessante de uma garotinha que, ao sair da escola, ela lembrou do aniversário da sua irmã. Uma garotinha pequena, ela morava perto da escola, e aí ela, saindo da escola, lembrou do aniversário da sua irmã mais velha. Ela não tinha mãe, a mãe dela já havia falecido, e a sua irmã mais velha era quem cuidava das irmãs ali mais novas. Aí ela, saindo da escola, ela passou diante de uma joalheria, aí tinha um rapaz olhando para a rua, um vendedor olhando para a rua, e a garotinha chegou diante da vitrine ali, olhou, encostou o nariz dela no balcão ali da joalheria, e ficou olhando um colar de brilhante. E ela pediu para o vendedor aquele colar: eu quero comprar esse colar. Aí o vendedor olhou para ela assim e falou: quanto que você tem aí? Aí ela abriu o bolso do vestido, tirou um lenço, estava amarrado, tirou as moedinhas que tinha e colocou em cima do balcão. Aí o senhor olhou para ela assim e falou: tá bom, é tudo que você tem aí? Ela falou: é tudo que eu tenho. Aí ele pegou, colocou o colar numa caixa, numa embalagem, amarrou com a fitinha, tudo bonitinho, e deu para a garotinha. Aí a garotinha foi, antes dela levar, ela falou: eu quero comprar esse colar para minha irmã,
que ela cuida de mim, cuida das minhas irmãs, a nossa mãe faleceu, e ela que cuida de nós, e ela não tem tempo para ela, né? Ou seja, não tem tempo para se cuidar. Aí a garotinha, eu quero dar esse colar de presente para ela, porque ela tem sido uma pessoa muito boa para mim, e para minhas irmãs também. Aí ele fez o embrulho, colocou, e ela levou. Aí, antes de fechar a joalheria, entra uma mulher dentro da joalheria, desembrulha o pacote e entrega para o vendedor. Entrega para o vendedor e ele pergunta o que está acontecendo. Aí ela fala, não, que minha irmã me deu esse colar e ela não tem dinheiro para pagar esse colar. Ela tinha algumas moedinhas, esse colar aqui é de verdade, é verdadeiro? Aí ele falou, é de verdade, é verdadeiro. Aí ela perguntou, quanto que custa um colar desse aqui? Aí ele falou, quando a gente vende alguma coisa para alguém aqui, é confidencial. Não revelamos aqui o valor da mercadoria. O valor confidencial fica entre o vendedor e a pessoa que está comprando. Então, eu não posso falar quanto que custou esse colar. Aí ele embrulhou novamente o colar e deu para ela. Pode levar o colar, que a sua irmã, ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela deu por esse colar. Então, esse colar aqui, ele é muito valioso. Aí ela levou o colar. Então, o exemplo que tiramos dessa história é que devemos dar para o nosso Deus tudo que nós temos. Foi o que aqueles servos ali, os 2 servos ali fizeram. Eles deram tudo ali para o seu senhor. Não tiraram absolutamente nada. Eles deram tudo que eles conseguiram. E assim nós também devemos dar tudo que temos para o nosso bom Deus, porque Ele deu tudo que Ele tinha para nós também. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, infinita bondade, graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua santa e bendita palavra que tem falado aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos amados irmãos. E que a Tua palavra, ó Pai amado, possa encontrar guarida em nossos corações. E nos ajude, meu Deus, a ser servos bons e fiéis, ó Pai amado, como o Senhor tem sido bom e fiel para cada um de nós. Somos gratos ao Senhor pela salvação, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Só temos que agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. Nos dê um domingo na Tua presença, ó Deus, nos leve para casa debaixo dos Teus cuidados e nos traga logo mais, ó Pai amado, para o culto da noite, para Te louvarmos, Te adorarmos e bendizer o Teu nome. Aceita, Pai, toda louvor e toda adoração como cheiro suave ao Teu trono de graça. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.